Maio é o mês da família. Você está com a sua família aí? Se tiver com a esposa, com o marido aí, ó, pode dar até um carinho agora aí, ó. Entendeu? Ó, aí fala, ó, hoje, mais tarde, eu tô com tanto sono que eu já vou chegar dormindo já. Irmãos, é um mês que nós buscamos falar um pouco sobre esse assunto que mexe tanto com a gente, que é família. Para uns, quando se fala sobre família, isso dói muito. Para outros, muitas alegrias vêm na mente, no coração. Mas eu tenho certeza que a família continua sendo um lugar onde Deus cumpre promessas, realiza sonhos e ensina a gente a se preparar para estar com Ele. Essa aqui que você está vendo é minha família. Eu sou o Bruno, 36 anos, claro que parece 22, 23, eu sei, todo mundo fala mesmo, também acho isso. Sou casado com a Rafaela, 32 anos, e se Deus permitir, no dia 27 de maio, nós completaremos 8 anos de casamento para a glória do Senhor Jesus. A Rafa é uma mulher assim, muito paciente, assim, muito perseverante ela. E dessa união, o Senhor nos deu 3 flechas capixabas aí, que puxa o S mesmo assim, não tem jeito. A primeira foi a Rebeca, de 5 anos. A segunda foi a Ana, que hoje está completando 4 aninhos de vida, para a glória do Senhor Jesus. E a terceira é a Maria, que hoje também está completando o seu 1º mês de vida. E tudo isso no Dia das Mães. Pensa no dia marcante lá em casa hoje, irmãos. Esse 11 de maio entrou para a história, muito especial. 3 flechas abençoadas. Quando a Maria nasceu, eu e Rafa dissemos assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nossa contribuição está dada. Fizemos a nossa parte na tarefa de crescer e multiplicar. E agora temos que fazer a nossa parte para criar os nossos filhos para ser instrumentos do céu aqui na terra. Esse é o nosso papel como pai, como mãe. E o que você está vendo aqui é aquilo que Chesterton diz, é a coisa mais extraordinária que existe. Um homem comum, com sua mulher comum, com seus filhos comuns. É o que há de mais extraordinário. Somos gente como a gente comum, gente normal. E hoje eu quero iniciar essa série, que vai ser uma série muito rápida. Maio já está curtinho, mas tem princípios bem importantes para serem compartilhados, e o tema é famílias inabaláveis, de volta ao padrão de Deus. E a base dessa série é em Mateus 7, 24 em diante, que diz que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Esse texto nos ensina que famílias inabaláveis não são famílias que não enfrentam tempestades, terremotos, ventos contrários, mas são famílias que, ao enfrentar isso tudo, a casa pode até balançar, mas ela não cai, porque ela está firmada sobre a rocha, e a rocha é Jesus, a rocha é Ele, é aquele que sustenta. Quantos aqui fazem parte de famílias inabaláveis, amém? É a nossa casa, é a nossa família. E eu falo sobre voltar ao padrão de Deus, porque nós estamos num tempo em que a família tem sido definida em vários lugares, de várias formas distintas. Hoje, o que nós mais encontramos por aí são influencers, cursos online, que ensinam sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre a relação familiar.
o que com certeza é muito bom, porque nós precisamos falar sobre família. Mas o problema é que grande parte dessas instruções, desses conteúdos, estão baseadas em experiências pessoais apenas naquilo que o meu pai foi como marido, como pai, a minha mãe foi como esposa, como mãe. Eu vi isso no casamento do meu avô com a minha avó, sabe? Eu vi isso num vídeo que eu assisti de alguém que estava falando sobre família, e as pessoas começam a fundamentar a sua forma de ser família baseadas em muitas outras coisas que têm o seu valor, mas que nem sempre estão atreladas àquilo que tem mais valor, que é aquilo que o Criador da família, que é Deus, definiu no seu manual. A Bíblia é um manual para nós vivermos em família. E isso precisa ser reforçado nas nossas vidas, porque a família é um projeto de Deus, não é um projeto do homem. E o nosso propósito como igreja nesse mês é voltar ao padrão de Deus para a família. Qual é a visão de Deus para a família? Qual é o padrão de Deus? Porque algumas pessoas têm dito que os problemas que enfrentam nas suas famílias têm a ver com ações de Satanás, tem a ver com incompatibilidade, como é comum se falar. Mas eu queria te dizer que Satanás não é o causador, ele só pega carona, porque na verdade a falência familiar está associada a uma família que vive fora do padrão de Deus, porque a Bíblia nos garante que quem vive o padrão de Deus, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ele pode ameaçar, ele pode tentar, ele pode incomodar, mas ele não pode destruir. Por quê? Porque nós estamos sobre a rocha. Quem é que está entendendo isso aqui, gente? Então, o problema não é o diabo, o problema não é a incompatibilidade, a grande questão é, nós estamos vivendo o padrão de Deus para a família, maridos, esposas, pais, filhos, nós estamos vivendo. É isso que nós queremos conversar ao longo dessa pequena série de mensagens. Eu também preciso reforçar que quando Deus criou a família, Ele estabeleceu algumas questões que são inegociáveis. Por exemplo, Ele criou o homem e a mulher e fez um para o outro. É o que a Bíblia determina. Inclusive, se não tivesse sido assim, nenhum de nós teria nascido, porque só é possível gerar filhos numa relação heterossexual. É um fato, é uma verdade. Filhos conforme a vontade de Deus. E a relação humana mais importante que Deus estabeleceu é a relação entre marido e mulher. Isso é tão sério, queridos, que lá em 1 Pedro 3,7, o apóstolo vai dizer que os maridos têm que resolver os seus conflitos com as suas esposas, para que não sejam interrompidas suas orações. Ele está dizendo, o casamento é algo tão sério, que se você, marido, não resolver teus conflitos com a tua esposa, os céus podem se fechar. Suas orações podem ser interrompidas. É o que a Bíblia diz, você pode ler lá depois. Você também pode ler na palavra que em muitos momentos Deus compara a relação do marido e da esposa com a relação de Cristo com a igreja. Como, por exemplo, em Isaías 54:5, em que está escrito assim, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Ele está comparando a relação do homem com a mulher, com a relação do seu povo com ele próprio. Em Efésios 5:31 em diante, nós temos um texto muito conhecido. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, mais uma comparação. E queridos, família é um assunto tão sério para Deus, que olha o que Paulo diz quando escreve ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente.
Irmão, se ele dissesse assim, é igual a um descrente, seria uma coisa, mas ele diz o quê? É pior que um descrente. Olha o quão sério que Deus enxerga a família. Então, queridos, eu quero hoje trazer uma palavra um pouco mais conceitual, mas eu quero também te lembrar que não é apenas o sermão de domingo que você vai receber como ferramenta. Você também vai ser instruído nos cultos de quarta-feira a respeito da família. Amanhã, mulheres serão instruídas aqui a respeito da família. Nós também temos cursos da família em andamento, célula, discipulado, grupo de discipulado. Você vai receber aí nos grupos da igreja um pequeno PDF com instruções para você realizar um culto doméstico por semana com a sua família. Então são várias ferramentas simples, mas muito necessárias. E hoje eu quero começar falando de uma família cujo casamento talvez seja o casamento mais bem falado da história. Eu quero falar sobre as bodas de Caná da Galileia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2. Eu quero ler do verso 1 ao verso 11 com você. Se você tiver encontrado, você diz amém. Se você não tiver encontrado, vai ser projetado para você aqui também, e você pode acompanhar conosco. Diz assim a palavra do Senhor: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Enchem os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, você acabou de ler sobre o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério. Pelo menos o primeiro que está documentado para nós. E esse milagre vai muito além de água que se torna em vinho, mas tem a ver com o propósito de Jesus de operar em lugares que vão além de lugares religiosos. Geralmente nós achamos que milagres acontecem na igreja no domingo, na célula na terça-feira, em conferências de avivamento, de milagre, de sinais e maravilhas. Mas esse texto nos ensina que se Jesus for o centro da nossa casa, milagres acontecerão na nossa sala. Milagres acontecerão no quarto dos nossos filhos. Milagres acontecerão na nossa casa. Esse texto nos ensina isso. Jesus não é um Deus que quer apenas operar em ambientes religiosos, mas é um Deus que no seu primeiro ato milagroso, miraculoso, decidiu fazer isso numa família, numa casa, para que nós entendamos que o Evangelho não é sobre viver isso numa igreja, não é sobre viver isso num ambiente propício para isso, mas o Evangelho precisa começar a ser vivido na nossa casa. E se o Evangelho diz que aqueles que creem serão acompanhados de sinais, milagres e maravilhas, isso não é restrito à igreja, isso começa na sua casa. E se você entende isso, você diz: eu entendo, pastor. Na sua casa. Lugar de milagres, lugar de água se tornar em vinho. Jesus atua em situações comuns do nosso dia, em relacionamentos comuns,
em questões comuns do nosso dia. É uma verdade. E João diz que esse é o primeiro sinal. Sinal por quê? Porque aponta para a divindade de Cristo, como Messias. Está dizendo, o Messias, o Deus encarnado, tem poder para realizar milagres. E tudo isso aconteceu em uma casa, E o texto retrata exatamente isso. Um casamento estava acontecendo lá em Caná da Galileia. E nesse casamento, a festa começou muito bem. Mas no meio dessa festa, aconteceu um problema muito sério. O vinho acabou. E eu vou falar o que representa isso mais à frente. Era um problema seríssimo para o contexto judaico. Maria tentou ajudar, Jesus interveio, transformou a água em vinho, e o texto diz que por esse acontecimento, a glória dele foi revelada e os discípulos creram nele. E queridos, eu queria que você atentasse para isso. Isso quer dizer que os discípulos dele não criam nele. Os discípulos não criam que ele era um Deus de milagres, que ele era um Deus que poderia fazer coisas sobrenaturais. E a verdade é que às vezes, com o passar do tempo, tem gente que é servo de Deus que não está crendo que ele pode fazer um milagre na sua casa. Mas eu queria te dizer que hoje ele está dizendo, ei, eu quero fazer da tua casa um lugar de milagre. Eu creio nisso. Mas queridos, o mais importante não é o milagre em si, mas é o que ele revela. Que Jesus, o Deus encarnado, o Deus vivo, quer transformar, abençoar e sustentar a nossa casa. E é por isso que eu quero trazer alguns princípios sobre famílias inabaláveis, tirados desse texto tão importante da palavra. O primeiro princípio que eu quero tirar é que famílias inabaláveis colocam Jesus no centro. Aonde? Nos versos 1 e 2, o texto conta que na lista de convidados daquele casamento estava Maria, Jesus e os seus discípulos. Na hora que eles foram pensar quem nós queremos participando da nossa casa, quem nós queremos presente no nosso casamento, e nessa lista eles colocaram Jesus, eles convidaram Jesus. E queridos, é importante entender que aquele casamento estava sendo estabelecido do jeito que Deus mandou, porque Deus não criou uma bênção sobre a união estável, sobre a coabitação sem registro civil daquele relacionamento. Não, a bênção de Deus está sobre o matrimônio, sobre o casamento que é registrado de fato, um casamento de verdade. Aquele casamento estava acontecendo de verdade, mas o mais especial desse casamento não foi apenas ter Jesus como convidado, mas foi nós percebermos claramente que aquele que tomou as rédeas, aquele que tomou as decisões, aquele que fundamentou o que aconteceu naquele dia, sabe quem foi? Foi Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe me dizer o nome do noivo e da noiva? Você sabe me dizer o nome do celebrante? Você sabe que louvores que tocaram lá? Você sabe qual era o nome do cerimonial? Galileia Buffet. Você sabe dizer? Eu não sei, nós não sabemos. Mas sabe uma coisa que a gente sabe se a gente ler? São 11 versículos. Nos 11 versículos, o nome mais citado é Jesus 7 vezes. O vinho, que era o problema, a crise, é citado 5 vezes. Sabe quantas vezes é citada a noiva? Nenhuma. Sabe por quê, irmãos? Casamento inabalável, família inabalável, não é sobre o marido, não é sobre a esposa, não é sobre os filhos, não é sobre a festa, não é sobre a cerimônia, não é sobre o celebrante, mas família inabalável é sobre Cristo, irmão. É com Ele no centro. O que importa é sobre Ele. É Ele, é sobre Ele. O fundamento é Cristo. Na verdade, queridos, o centro do texto não é a crise da falta de vinho, mas o centro do texto é Cristo, é Ele. E eu falo isso, irmãos, porque as pessoas estão se casando com a mentalidade errada. As pessoas estão se casando achando que casamento é sobre o que o homem quer, é sobre o que a mulher quer, que família é sobre o que os filhos querem. As pessoas estão achando que estão casando para serem felizes.
E eu quero te dizer que a sua perspectiva sobre o casamento está errada, porque na verdade o casamento foi criado, a família foi criada, não para fazer a gente feliz, mas para revelar a glória de Deus, irmãos, porque é sobre Ele. Agora, se Jesus está no centro, é claro que nós temos uma família feliz, é claro que nós temos tudo o que precisamos, é claro que os sonhos são realizados, e isso precisa ser falado. Jesus ditou a direção, as ordens, o que Ele disse para fazer foi feito, nem mais nem menos, era para encher até a borda, foi preenchido até a borda, era água, foi água, era até o encarregado da festa, foi até ele, porque nesse casamento Jesus estava no centro. Deixa eu te perguntar, Jesus é o centro da sua casa? É Ele que determina as decisões, as escolhas? E queridos, eu não estou falando aqui de atos religiosos, eu não estou falando de culto doméstico, eu não estou falando de orar antes da refeição, eu não estou falando de cantar louvores na casa, eu não estou falando da vida devocional de cada um, eu ainda não cheguei nisso. O que eu estou falando aqui é que se a mentalidade da casa de vocês, da família de vocês, é uma mentalidade cujo centro é Cristo, e não as nossas vontades, e não os nossos desejos, e não os nossos sentimentos, e não o que alguém disse que tem que ser, e não o que você assistiu num vídeo que pareceu fazer o maior sentido, não é isso. A pergunta é: Cristo é o centro, Ele é o fundamento, Ele é aquele que norteia, Ele é aquele que direciona? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. E sabe, queridos, eu faço essa pergunta para mim todos os dias. Será que Ele tem sido o centro da minha casa, da minha vida? Essa é a pergunta. Jesus foi o mais falado, o mais citado, o mais mencionado, o mais adorado. E eu te pergunto, o quanto isso também é uma realidade na sua casa? Pastor, como é que eu sei disso? O que é assistido nas TVs da sua casa mostram que Ele está no centro? O que é acessado nas redes sociais na sua casa mostra que Ele está no centro? Será que os nossos filhos nos ouvem mentindo, gritando, falando mal de outras pessoas? Será que a nossa casa é repleta de adoração? Nós temos momentos de adoração a Deus na nossa casa, como um culto doméstico, por exemplo. Nós estamos lendo a Bíblia individualmente, coletivamente. A nossa família vai à célula. Eu não estou perguntando se os pais vão à célula, porque família é pai, mãe e filhos. Os filhos vão. Ou será que a rotina é mais importante do que ensinar a importância dos seus filhos estarem numa célula, numa comunhão mais profunda com os irmãos, com os amigos? Será que nós estamos pensando sobre isso? Sabe onde é que eu me apaixonei por escola bíblica, irmão? Sabe como? Com os meus pais, me acordando 7h45 da manhã, porque a EBD era 8h30, irmão. Meus pais não diziam, você tem que ler a Bíblia. Eu aprendi vendo eles lendo. Eu vi eles lendo, falei, esse negócio deve ser bom. Porque o exemplo é assim, 8h30. Aqui você ainda tem vida mansa, que é 9 horas a escola. Tem mais meia horinha aí, ó, que benção. E em junho vai começar também no turno da tarde a escola do avivamento. Olha que benção. Aí não tem mais desculpa, né? Não tem mais o que dizer, né? É assim. Então, será que nós estamos vivendo isso? Será que vocês corrigem um ao outro em casa quando, por alguma fala, comportamento ou decisão, Jesus está sendo tirado do centro da casa? Vocês fazem isso? Se Safira tivesse feito isso quando Ananias deu a ideia, a família poderia ter terminado diferente, sim ou não? É verdade, é verdade. Nós estamos motivando uns aos outros. Irmãos, nós cuidamos aqui de crianças, adolescentes, jovens, e às vezes, alguns líderes desses grupos etários dizem que os filhos falam assim, eu nunca vi meus pais lendo a Bíblia. Não é assim que eu vejo pouco, eu nunca vi. E isso é assustador. Como que filhos de crentes, servos de Deus, não veem seus pais lendo a Bíblia? Irmãos, isso é muito sério. Você sabia que o número de famílias cristãs que oram antes da refeição é mínimo? Mínimo. Virou normal. Nós nos tornamos glutões, né? Estamos tão desesperados para comer que não dá tempo de orar. E a gente vai imprimindo isso no caminho. Isso é muito sério. Sabe, nós precisamos avaliar. Jesus é o fundamento.
Irmãos, eu cresci numa casa que nunca teve Papai Noel no Natal, ou Coelho da Páscoa na Páscoa, irmão. Sempre foi Jesus, 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 Jesus. E nós precisamos aproveitar, porque vai chegar um tempo que a nossa influência sobre os filhos não vai ser como é hoje. Porque eles vão tomar as próprias decisões deles. E se eles não aprenderem a tomar as decisões certas, vai ser um grande problema. O salmista, no capítulo 127, que é um tratado sobre família, ele vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta terapia, psicologia, psiquiatria, estudar comportamento humano, ler todos os livros de família. Irmão, isso não resolve, isso pode ajudar, mas o que resolve é tirar a gente do trono da casa e colocar Jesus, irmão. Ele tem que nortear, ele tem que fundamentar, ele tem que direcionar. É o que a Bíblia diz: se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Ele está dizendo, se não for Jesus, se não for Senhor, aquele que protege, aquele que guarda, irmão, você pode ter segurança armada da tua casa, não resolve, tem brecha para o maligno entrar. Quem é que está entendendo, gente? Jesus é o centro da sua casa. Segundo, eu aprendo nesse texto que famílias inabaláveis enfrentam seus problemas com maturidade. O verso 3 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Essa família que começou nesse casamento, já começou com um problemaço, irmão. O vinho acabou. E a verdade é que o nosso casamento e a nossa família só são testados quando uma crise se levanta. Pastor, que tipo e nível de problema era faltar vinho? Vamos lá. Na cultura judaica do primeiro século, o casamento durava de 5 a 7 dias. Eu fiz uma conta com 3 filhas, irmão. Eu agradeci porque eu sou cristão e não um judeu do primeiro século. Ia ser complicado, irmão. Não ia ser fácil, não. Mais de 5 a 7 dias. E qual era a responsabilidade do noivo? Prover comida, bebida, estrutura suficiente para que durante os 7 dias de festa, os convidados tivessem tudo que precisassem. Essa era a responsabilidade do noivo, era isso. Era uma questão de honra familiar. Mas o texto conta que o vinho acabou. E queridos, eu queria que você entendesse que isso representa não apenas uma bebida que acabou, mas era uma humilhação, uma vergonha pública. Era um problema sério. Na verdade, provavelmente o burburinho já começou. E queridos, inclusive, a família da noiva poderia processar judicialmente o noivo por não ter provido o suficiente para a festa. Pensa numa coisa complicada. Inclusive, o vinho no Oriente Médio, naquele período, era símbolo de alegria. Ou seja, se tinha vinho, tinha alegria. Se acabou o vinho, então acabou a alegria. A festa acabou. Irmão, pensa num casamento que já começou com um problemaço. E não tinha vendinha na esquina não, tá, irmão? Tinha iFood não. Para resolver o problema. Não era assim não. Pastor, o que você quer dizer com isso? Num casamento no Oriente Médio, não podia faltar vinho. Na família, tem coisa que não pode faltar. Não pode faltar Jesus no centro. Diálogo, comunicação, vida sexual, respeito, admiração, sonhos que são sonhados em família. Não pode faltar respeito, paciência e tantas outras coisas. Inclusive, quando o diabo quer trabalhar numa família, a começar pelo casamento, ele costuma trabalhar em 3 áreas: sexo, comunicação e dinheiro. Uma vez eu falei isso para um casal e falou: pastor, estamos com problema nos 3, irmão. A coisa está feia, pastor. Amém, que bom que você está aqui. Nós vamos ajudar. Mas, irmãos, isso é muito sério. Eu queria que você entendesse a escassez de vinho como os problemas que surgem na nossa casa. Como aquele problema que pode acabar com a festa, que pode acabar com a alegria. E a primeira coisa que nós aprendemos é que em toda família, uma hora, o vinho pode acabar. Famílias inabaláveis não são famílias perfeitas, irmãos. A foto aqui é bonita, mas temos as nossas dores.
Em qualquer família, uma hora o vinho pode acabar. É um fato. E nós precisamos entender isso. Às vezes, isso acontece em várias outras áreas da nossa vida. E se você for pensar em casamento, irmão, pela ótica humana, já é um negócio que, se você olhar com os olhos humanos, já não tem como dar certo. Primeiro que é com homem e mulher. Seres que são bem diferentes, né? A mulher, na cabeça dela, só existem dois tipos de roupa: roupa limpa e roupa suja. Aí vem um homem e cria um perfil intermediário, né? Que é aquela roupa que não está tão suja para ser lavada e nem tão limpa para ficar no cabide. Então ela fica em cima da cadeira da sala. Misericórdia da cabeça do homem, irmão. E você tem que lidar com isso. É complicado, não é? Homem e mulher, diferente, criações diferentes, personalidades diferentes, convivendo na mesma casa, mentalidades diferentes. Pastor, como é que o casamento dá certo? É simples, porque o elo dele é Jesus. Ou seja, não é sobre o jeito do homem ou o jeito da mulher, é sobre o jeito de Cristo. E quando a gente busca se parecer com Cristo, a gente consegue conviver um com o outro. Quem é que está entendendo isso, gente? Não tem outra forma, é assim, é assim. E Jesus estava na festa. E mesmo ele estando na festa, o vinho acabou. Porque a presença de Jesus na nossa família não nos isenta de problemas. E você sabe disso. Mas às vezes nós cometemos alguns erros relacionados aos problemas. O primeiro erro é que nós achamos que só a nossa casa enfrenta problema. Só o nosso casamento passa por luta. E aí você se isola, é tomado pela culpa. E daqui a pouco, essa culpa e esse isolamento estão te destruindo. Destruindo teu casamento, destruindo teus filhos. É assim. O segundo problema é quando nós negamos a realidade. É quando nós dizemos, não, está tudo bem lá em casa, mas teu filho não está respeitando, vocês não conversam mais como conversavam, não estão entrando em um consenso, em um acordo, cada um está caminhando para um lado, e às vezes a gente não está percebendo que as coisas não estão legais não, na vida financeira, na relação conjugal, na relação com o filho, no ministério da família. Sabe, queridos, nós temos que pensar sobre isso. E tem um terceiro erro, que é quando nós vamos fazendo pouco caso dos problemas. Vamos dizendo, isso aí é bobeira. O tempo é o melhor remédio, não é isso que falo? Irmão, o tempo não resolve nada não. O que resolve é enfrentar o problema. Fala para o teu irmão, enfrenta o problema, irmão. Que negócio é esse? Nós temos que enfrentar. Nós não podemos empurrar com a barriga. Porque todo problema que não é resolvido hoje, ele vai crescendo. E uma hora se torna muito mais complexo de ser resolvido do que era em outro momento. Ainda se une a outros problemas. É uma verdade. Então, queridos, eu queria que a gente entendesse que tem problema que hoje ainda não explodiu. E às vezes vai explodir na vida do teu filho. Vai explodir na saúde emocional da tua esposa, do teu marido. A coisa vai apertar, vai ficar complicado. Então nós temos que cuidar, não podemos empurrar com a barriga, temos que resolver. Que história é essa de que tem assunto que não pode ser falado em casa? Pastor, eu não toco nesse assunto não, que ela vira bicho, pastor. Posso falar nisso não? Como assim, irmãos? Marido, esposa, amigos, parceiros. Não pode ter esse negócio que a gente não pode falar das coisas. É claro que temos que falar com respeito, com amor, buscando realmente entender o lado do outro, mas tem que ser falado. Mas o que eu quero dizer, querido, que em qualquer família, uma hora o vinho pode acabar. E eu te pergunto, onde foi que na sua casa o vinho acabou? Onde foi? Foi na atração, no respeito, na paciência, foi na vida sexual, foi na relação com os filhos, foi nas finanças, foi no ministério, onde foi? Agora, uma outra pergunta importante, por que faltou vinho? O texto não diz de forma explícita, mas a gente imagina. Primeiro, talvez tenha sido por falta de planejamento. Não planejou devidamente a quantidade de vinho que seria necessário naquela festa, naquele casamento. E aí, foi mais gente com mais sede e interesse pelo vinho do que ele imaginava. Ou ele não prestou atenção direito. E às vezes, na nossa casa, o problema se levanta por falta de planejamento. Não planejamos na vida financeira, não planejamos na empresa,
não planejamos na carreira, não planejamos no ministério, não planejamos na nossa vida conjugal, na nossa relação com o filho, e de repente aparece um problema, não foi de repente, ele é fruto de algo que eu não planejei, ou não planejei devidamente. Uma hora isso vai estourar, o caldo vai entornar, e isso pode prejudicar a nossa família. É uma verdade. Eu falo até de planejar coisas simples. Por exemplo, na tua agenda, tem o dia que você investe nos teus filhos? Só para eles? Tem o dia que você investe para a tua mulher, para o teu marido? Tem que ter, meus irmãos. Marido e mulher precisam ter um tempo, a dois. Uma vez o casal falou para mim, pastor, olha, desde que nosso filho nasceu, que a gente não sai junto para comer fora, para viajar junto. E eu perguntei, quantos anos teu filho tem? Pastor, tem 17. Eu falei, 17, eu não entendi não, 17 anos? É, pastor, 17 anos, que a gente não faz a viagem junto, que a gente não sai para comer junto, porque não tem graça sem o filho. Não tem graça, irmão? Tem muita graça, irmão. E a gente precisa cultivar isso, se não planejar não acontece. Tem que planejar. Fala para o teu cônjuge, não precisa falar agora não, mas fala assim, na tua mente para ele assim, você tem que planejar um tempo comigo, a viagenzinha, ou vamos comer um cachorro quente na praça, já é alguma coisa, irmão, quer ver se está duro, né? O que dá é o cachorro quente, vamos na promoção, irmão, o que importa é a gente ter um tempo nosso, e também tempo com os filhos, tem que ter planejamento. Uma outra coisa que pode fazer com que o vinho acabe, é a falta de vigilância. Irmão, nenhum casamento quebra da noite para o dia. Ninguém fica endividado de uma semana para outra. Não é assim. Faltou vigilância. Alguma coisa foi acontecendo que eu não percebi, que eu ignorei. No meu livro, O Poder das Crises, eu falo sobre o painel de instrumentos, que é uma analogia. Todo carro tem um painel que sinaliza sobre o funcionamento do carro. Tem símbolos e tem sons. Esses símbolos e sons sinalizam algo no funcionamento daquele veículo. Por exemplo, tem que calibrar o pneu, tem que abastecer, tem que fazer a revisão, a porta está aberta. São sinais. O painel está sinalizando, está alertando. E se nós não prestarmos atenção no que o painel está dizendo, o que é um pneu que tem que ser calibrado, pode se transformar num pneu estourado, furado, num acidente. Um tanque de combustível que não é reabastecido, pode se transformar numa pane seca. Pastor, o que isso tem a ver com o meu casamento ou com a minha família? É a mesma coisa. Você tem um painel na tua casa. Sinais estão sendo dados, sons estão sendo emitidos. Sabe, quando você chega em casa e você faz um monte de coisa e tua mulher nem vê que você chegou, ela fala, nossa, você chegou, nem te vi. Normalmente você vem aqui me dar um beijo, me cumprimenta, você chegou, nem falou comigo. Sabe quando ele fala assim, poxa, já tem meses que a gente não tem vida sexual, o que está acontecendo? Sabe quando não tem mais diálogo ou quando tem, já é conflito logo? Sabe quando o filho começa a dar sinais de rebeldia e você não sabe de onde veio aquilo, porque parecia tão tranquilo ele está sinalizando alguma coisa. Sabe quando mais uma vez o telefone toca e é a tua mãe, e ela vira a cara e fica irritada porque tua mãe ligou, alguma coisa está desalinhada, tem sinais, tem sinais. Sabe quando vocês brigam de novo porque alguém fez um movimento financeiro fora do acordo da casa? Irmãos, tem sinal, tem som sendo emitido. Posso falar uma coisa? Talvez tenha alguma luz acesa no painel da tua casa. E eu quero te dizer uma coisa, você tem que prestar atenção no painel, irmão. Tem que calibrar o pneu, irmão. Vai no posto e completa o tanque, irmão. Não dá chance para o azar, que não é azar, mas na verdade é o fruto de uma colheita de sementes que eu deveria ter lançado da forma certa, mas lancei da forma errada. Quem é que está entendendo, irmão? Olha para o painel, irmão. Olha para o painel. Nós temos que olhar para o painel. Ele está sinalizando alguma coisa. Peça ajuda.
Agora também existem problemas que nós não provocamos. Sabe aquele problema que não tem nada a ver com algo que fizemos ou não fizemos? Sabe quem passou por isso? Marta e Maria. Lázaro caiu doente do nada. Jesus não chegou até Lázaro no tempo que eles esperavam. Lázaro morreu. E Marta e Maria chegaram desesperadas. Nosso irmão morreu. Sabe o que Jesus disse? Ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O que eu quero dizer sobre as crises que você não provocou, o que eu quero dizer é que essa crise, esse problema, esse desafio, não é para a morte e destruição da tua casa, mas é para a glória de Deus, amém? É para que o nome do Senhor seja glorificado, através da atitude de vocês, mas tem que enfrentar com maturidade, irmão, maturidade. O vinho acabou. Quem era o responsável pelo vinho? Quem era? Você viu a noiva jogando na cara dele? Dizendo: você só tinha que cuidar disso. E nem disso você cuidou. Não é possível. Está vendo, mãe? Está vendo? De novo, não fez a parte dele. Sabe o que você viu ali? Você só viu todo mundo se movimentando para resolver o problema. Você viu todo mundo sabendo do problema? Sabe quem é que sabia do problema no texto? Jesus, o noivo, Maria e os serviçais. Porque os problemas da nossa casa, que negócio é esse que todo mundo tem que estar sabendo da coisa da nossa casa, irmão? Marido e mulher resolve, se não conseguir, pede apoio espiritual. Vai no discipulador, vai no líder de célula, vai no pastor, vai num casal que tem compromisso com Deus e se aconselha. Que negócio é esse de ligar para a mãe, para o pai, para dizer o que ele fez de errado, o que ela fez de errado? Vai dar certo não. Ainda tem um pessoal que vomita na rede social, né, irmão? Tudo por like, né? Misericórdia. Complicado. Nós temos que enfrentar com maturidade. Irmão, a pergunta foi: acabou vinho? Então tem que resolver o problema. E quem é que se mexeu para resolver? Todo mundo. Na nossa casa, não importa se quem provocou o problema foi um. O problema é de todos, nós temos que nos unir para resolver tudo. Nós temos que fazer a nossa parte. A esposa vacilou, o marido vacilou, o filho vacilou, a gente se une para resolver, porque não é sobre a gente, é sobre Ele, é sobre Cristo, é sobre Jesus sendo glorificado na nossa casa, até mesmo no meio das maiores crises, é sobre Ele, amém? Eu também compartilho um terceiro princípio: famílias inabaláveis buscam ajuda nas influências certas. Nos versos 3 a 8, nós temos 3 influências que participaram daquela família: Maria, Jesus e os serviçais. Na hora que a coisa apertou, as influências entraram. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O texto conta que Jesus disse: olha, pega aqueles potes de pedra, aquelas talhas de pedra, encham de água e leve até o encarregado da festa. Nunca na história, pelo menos não havia sido relatado na Bíblia, que em algum momento a água tinha se transformado em vinho. Então, quando aqueles serviçais foram até o encarregado da festa, eles foram sem experiência prévia de um testemunho de água se transformando em vinho. Sabe por que eles foram? Porque eles confiavam nas palavras de Jesus. Sabe quem é que tem que te influenciar, irmão? Quem confia em Jesus, irmão. Quem tem compromisso com Ele. Quem crê na família, quem acredita na família. Você vai se aconselhar com o problema no casamento com quem está no 3º, 4º casamento, irmão. Com quem não acredita na família. Com quem está brincando com esse negócio de casamento, que parece que virou uma brincadeira para muita gente. As pessoas já casam garantindo que se separar não vai perder muita coisa. Você já viu isso? Já vou garantindo. Tem mãe que entrega o filho no altar e fala assim: filho, se não der certo, seu quartinho está guardadinho para você, tá? Irmão, é complicado. Não é fácil não. Quem é que influencia a sua casa, a sua vida? Nós temos que falar sobre isso. Primeiro, nós temos que buscar ajuda. O problema é que alguns casais, algumas famílias não buscam ajuda, ou buscam ajuda quando o caldo já entornou, quando o vinho já acabou.
Mas querido, até você que demorou demais para buscar ajuda, eu quero te dizer que o Deus que transformou a água em vinho é o Deus que está presente aqui nessa noite. E até sendo tarde demais na ótica humana, Ele pode interferir, Ele pode se manifestar, e Ele pode mudar a história do teu casamento, a história dos teus filhos. Quem crê, diga: eu creio. Eu creio, irmão, eu creio nisso. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, eu creio nisso. Por isso eu te pergunto, quem é que te aconselha, quem é que influencia a tua casa? Gente que tem os valores de Deus? Ou aqueles que dizem: ah, amiga, a fila anda, ele fez isso com você, faz isso com ele. Quem é que te influencia? Irmãos, isso é muito sério e nós precisamos entender sobre isso. Eu lembro de uma outra família que passou por uma crise, que foi a família de Jairo. A filha dele morreu, na verdade estava doente. Ele pediu a ajuda de Jesus, Jesus começou a se mover para ajudar, mas não deu tempo de chegar, a menina morreu. E quando a menina morreu, os amigos de Jairo chegaram até ele e disseram: olha aqui, tua filha morreu, vai lá sepultá-la e não incomoda mais o mestre. Deixa eu te falar uma coisa, eles eram mais pessoas porque disseram isso? Não. Eles só tinham um problema: eles não confiavam no poder de Jesus. Jairo olha para Jesus, Jesus fala assim: não temas, então somente creia. Ele então caminha com Jairo, entra na casa. O texto conta que Jesus fala assim: vocês estão chorando porque a menina está só dormindo. Um monte de gente começou a rir, debochar. Sabe o que Jesus disse para esse pessoal? Sai todo mundo da casa. Ele só deixou no quarto da menina morta quem cria no milagre. Deixa eu te falar uma coisa, na tua vida tem que permanecer quem crê nos milagres de Deus, irmão. Na tua vida tem que permanecer quem crê nas palavras de Jesus, nas promessas de Jesus. E aí, ele pronuncia duas palavras: Talita cumi, menina, levanta-te. E o texto conta que ela volta à vida na hora. Sabe por quê, irmãos? Porque a influência certa estava na casa, Jesus estava no lugar. Ele ressuscita mortos, Ele transforma água em vinho. O que é que Ele não pode fazer na sua casa? Esse é o nosso Deus. Quem influencia você? Lá em casa, irmãos, nós nos metemos nas amizades um do outro o tempo inteiro, irmão. O tempo inteiro. Eu com a Rafa comigo. As meninas ainda são muito pequenininhas, né? Então é mais fácil de influenciar para estar perto das pessoas certas. Mas teu filho não pode andar com quem você não aprova. Não pode. Você tem que colocar limites. Quem tem que colocar limites é você. Ele não vai gostar. Irmão, eu fui criado numa geração que não tem esse negócio do filho gostar ou não gostar não, irmão. O filho tem que obedecer. E todo filho que honrou pai e mãe e obedeceu hoje é um filho próspero, abençoado. Então funciona o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, né? Funciona. Influência, mas influência requer tempo. E nós estamos numa geração com muita atividade. Hoje pai e mãe tem que trabalhar fora o dia inteiro e é uma loucura. E aqui eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, eu só estou dizendo que é muito complicado, porque o nível de influência dos pais sobre os filhos caiu demais. Um dia fizeram uma pesquisa com os jovens e perguntaram: quem são seus maiores influenciadores? Sabe o que os jovens disseram? Em primeiro lugar, os músicos, cantores, as bandas. Segundo lugar, os gamers. Terceiro lugar, as celebridades. Ninguém falou pai e mãe, sabe por quê? Porque eles passam tempo com as celebridades, com os músicos, com os gamers, com os jogadores de futebol, com os artistas, enquanto pai e mãe estão trabalhando, jogando beach tênis, jogando futebol, fazendo um monte de coisa. É o que está acontecendo. E a gente entrega os filhos para as creches, para as escolas, para as redes sociais, para o YouTube, para os celulares que nós damos na mão deles, só para eles não incomodarem mais um pouco. Sabe, irmãos, isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos ouvir sobre isso, porque o inferno não perde uma oportunidade de influenciar os nossos filhos. E nós precisamos dar um jeito. Estou dizendo que é fácil não, tá, irmão? Tem um preço, mas nós precisamos pagar esse preço. Leva teu filho para a igreja, leva ele para a escola do avivamento, leva ele para a célula, leva ele para cantar no coral. Eu lembro até hoje, eu cantando no pequeno canto com 4 anos, irmão. Essas coisas marcam a nossa vida, irmão. Marca a nossa vida. E a gente vai cantando Jesus, Jesus, e daqui a pouco a gente vai entendendo quem é Jesus.
a oração que eu fiz hoje pela Ana, de manhã, quando nós fizemos uma surpresinha para ela no aniversário dela, foi: Senhor, quando a Ana tiver capacidade intelectual de entender o que é pecado e o que é o teu plano, eu oro para que nesse mesmo dia ela se converta ao verdadeiro evangelho, ela se renda ao Senhor Jesus. Eu não estou preocupado se ela vai ser médica, se ela vai ser empresária, se ela vai ser multimilionária. Eu quero que a minha filha vá para o céu, Senhor, por favor. E será que nós estamos nos preocupando com isso? É algo que nós temos que responder hoje. Eu e você precisamos responder. Isso é tão importante. Influências. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane. Não se engane. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Já dizia minha mãe: diga-me com quem andas e te direi quem és. Quem já falou isso aí? 70 anos, 95. Brincadeira. Mas em quarto lugar, eu aprendo nesse texto que famílias inabaláveis obedecem radicalmente às instruções de Jesus. Jesus mandou encher os potes com água. Irmão, eles obedeceram imediatamente. E o texto diz que eles não encheram assim até metade. Encher até onde, irmão? Até a borda. Irmão, eles encheram tudo, completamente, imediatamente, radicalmente. Se você parar para pensar, irmão, era uma loucura. Como assim? Está faltando vinho. Como é que eu vou levar água para o encarregado da festa, para ele pegar água e dizer: ei gente, presta atenção aqui, realmente o noivo, ele falhou, ele tem que ser processado, ele tem que ser desonrado, é uma vergonha, não tem mais vinho, eu não sei para que trouxeram água aqui. Irmãos, ele não estava preocupado com isso não, eles obedeceram radicalmente. Radicalmente. Pastor, o que é obediência radical? É não colocar limites no que Deus pode pedir. É obedecer mesmo quando a instrução parece estranha e é desconfortável. Olha essa frase aqui: a medida da sua obediência revela a profundidade da sua confiança. Eles obedeceram radicalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta: na sua casa, vocês são obedientes radicalmente a Jesus? Ou depende do cenário? Ou depende do quanto é confortável? Lá em casa tem uma regra: não entra bebida alcoólica lá. E eu tenho conhecido parente que bebe. Pastor, e se eles não quiserem ir na tua casa? Irmão, se ele não vai na minha casa por causa de bebida, então não devia estar na minha casa mesmo não. No nosso casamento, claro que não teve bebida alcoólica. E aí, acho que o assunto foi passando. Aí começou um burburinho antes do casamento: ah, não vou não, não vai ter um negocinho para alegrar, né? Aí, mas na hora apareceu todo mundo, irmão. Porque você acha que não vai, vai, irmão. Pelo menos vai para reclamar, mas vai. Irmão, ficou todo mundo lá quietinho. Só teve um miserável que saiu assim durante a festa, foi na vendinha e tomou uns negócios lá. Mas esse miserável, sabe onde é que ele está agora? Ele tem 3 células na casa dele, na Igreja Atitude. Porque ele se converteu. Ele, a esposa, os filhos, a parentela está se convertendo. Sabe por quê? Obediência radical, irmão. O miserável foi beber no meu casamento, irmão. Misericórdia. Ainda torce pro Botafogo. Meu Deus. Está lá. Obediência radical. Obediência radical. É por isso, irmão, você vai se casar, entronize Jesus no teu casamento. Não dá para fazer uma cerimônia abençoada e depois dançar até o chão não, irmão. É a chance das pessoas irem na tua festa e é a única vez da vida delas que elas vão perceber que é possível se alegrar sem beber nada. Eles vão se alegrar na presença do Criador, na presença do Todo-Poderoso Deus. É assim. Quem celebra esse poderoso Deus aqui, gente? Aleluia! Obediência radical. Não negocie a sua obediência. Seja radical. Deus mandou Noé construir uma arca. Noé ficou 100 anos sem nunca ter visto chuva, irmão, construindo arca. Todo mundo debochando dele. Mas sabe quem foi a família que recomeçou a humanidade? A família de Noé. Obedeceu radicalmente. Abraão, Deus falou: ei, mata o teu filho que eu mesmo te dei. Abraão foi até lá, levantou o cutelo, ia matar o filho. Ele foi até o final, irmão. Obediência radical. O que é isso?
Quando Deus diz para fazer, eu não penso duas vezes, eu faço, eu obedeço. Eu não estou preocupado com o que vão dizer. Queridos, isso é tão importante. Pense sobre isso. Obedecer radicalmente. Radicalmente. Inclusive, mesmo que as pessoas não gostem. Para que a tua família tenha Jesus como fundamento, Jesus precisa ser o fundamento da tua vida. E tem Jesus como fundamento quem tem compromisso com Ele. E para ter compromisso com Ele, o batismo é um passo indispensável. Você quer uma família inabalável? Fundamente a sua vida no Senhor Jesus. Acerte tua vida com Ele. Eu te garanto, só pela tua postura de se comprometer com Deus, as coisas vão começar a mudar na tua casa. Porque quando você muda, tudo começa a mudar. E você não vai mudar pela força do teu braço, você vai mudar pelo poder do Espírito Santo. E você pode no próximo batismo estar batizando marido, esposa, filho. Isso pode acontecer. Eu creio nisso. Mas eu encerro com um último ponto. Famílias inabaláveis revelam a glória de Deus, mesmo em meio às crises. Sabe o que o texto diz? Jesus falou: peguem aqueles potes de pedra. Quantos potes eram? 6 potes? Alguns dizem que eram 6. 6 é o número da incompletude. 7 é o número da plenitude, incompletude. Quando Jesus estava usando os potes de purificação cerimonial para colocar água, o fato do vinho ter acabado era uma constatação de que o antigo sistema religioso era falho. Ele então usa os potes do antigo sistema religioso para realizar um milagre, onde quando aquela água chega, caminha na direção do encarregado da festa, ela é transformada em vinho. Quando o encarregado da festa prova aquele vinho, o texto conta que ele fala assim: olha, todo mundo começa colocando o melhor vinho primeiro, e depois, quando todos já beberam bastante, coloca o vinho de qualidade inferior, mas vocês guardaram o melhor vinho para o final. Ele não estava falando de vinho não, irmão, ele estava dizendo: Jesus, Ele é o vinho novo é melhor. Eu não sei se você usou os fundamentos antigos para tentar conduzir a tua casa até aqui, mas eu quero dizer que tem um vinho novo vindo sobre a tua família, e o vinho novo é melhor, o casamento será melhor, os filhos serão melhores, a tua vida será melhor, porque o vinho novo é melhor. Quantos podem glorificar a Ele, Senhor? O vinho novo, um vinho novo, um vinho novo. O que o Senhor está liberando sobre as famílias dessa igreja é um vinho novo, irmão. É um vinho novo. O antigo sistema não serve. Tem que haver uma reforma, e essa reforma começa na fundação. Ele tem que ser o centro, o edificador, o construtor, o balizador, o norte, o sul, o leste, o oeste. Se Ele diz para ir, eu vou. Se Ele diz para ficar, eu fico. Se Ele diz para avançar, eu avanço. Se Ele diz para parar, eu paro. Se Ele diz para perdoar, eu perdoo. Se Ele diz para ter paciência, eu tenho. Se Ele diz para perseverar, eu persevero. Porque o vinho novo é melhor. Ele é o Deus que faz milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Sabe, querido, nada disso teria acontecido se não tivesse havido postura, decisão naquele dia. Por isso, eu quero falar com cada um aqui que reconhece que suas vidas não estão alinhadas com Deus como deveria. E se a tua vida não está alinhada, provavelmente a tua casa também não está. Mas hoje você quer alinhar. Você quer que esse vinho novo esteja sobre a tua casa. Você quer realinhar a tua caminhada com Deus, a tua aliança com Deus. Você quer hoje viver uma mudança. E essa mudança começa por uma decisão, por um arrependimento, por uma decisão de viver uma nova vida com Ele. Sabe, queridos, eu creio que Vitória hoje é a Galileia. Você vai chegar com água para Ele, e Ele vai voltar com vinho novo muito melhor para você. Mas isso está na sua mão. Quem tem que carregar os potes com água é você. É você que tem que fazer isso. Cadê aqueles que vão carregar os potes com água? Confiando nas palavras de Jesus, nas promessas de Jesus. Carregar em obediência a Ele. Por isso, feche seus olhos, por favor, e abaixe a sua cabeça. Eu quero orar com você. Existem pessoas hoje que reconhecem que não estão alinhadas com Deus como deveriam.
mas hoje entenderam que precisam tomar decisões sérias com Deus, precisam alinhar suas vidas com Deus. E é por isso que eu quero te dar essa oportunidade agora. Na verdade, é Deus que está te dando essa oportunidade, eu sou apenas um instrumento. Eu quero convidar todos a repetir uma oração no fundo do coração. Não precisa ser em voz alta, com a sua cabeça baixada, seus olhos fechados, ou como você quiser. No fundo do seu coração, diga assim: Senhor Jesus. Todos aqui presentes, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que tenho tido atitudes e comportamentos que não têm a tua aprovação, e por isso eu me arrependo dos meus pecados e de decisões tomadas fora da tua vontade. E hoje eu quero realinhar a minha caminhada. Eu quero carregar os potes de pedra com água, obedecendo o Senhor, para que de fato eu possa receber a plenitude do que o Senhor tem para mim. E também a minha casa seja agraciada com a decisão que eu estou tomando aqui nessa noite. Eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. A igreja continua com os olhos fechados em oração. E eu vou convidar todos vocês, todos que oraram comigo e querem começar uma nova vida com Jesus, querem receber esse vinho novo. Seja você alguém que um dia já caminhou com Jesus e parou, seja você alguém que nunca fez essa oração, seja qual for o teu caso, eu vou contar até 3. E se você quer tomar essa decisão hoje, você vai levantar uma de suas mãos bem alto, com todas as outras pessoas. 1, 2, 3, aonde você estiver, levante uma de suas mãos, você que orou comigo, e eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe. Estou vendo você aqui. Quem mais tomou essa decisão? Deus abençoe você, querida. Pode baixar sua mão. Deus abençoe você. Deus abençoe você, meu amigo. Pode baixar sua mão. Quem mais está dizendo isso aqui nessa noite? Eu quero uma nova vida com Jesus. A igreja está orando nesse momento pela sua vida, para que você não saia daqui emocionado, mas para que você saia daqui transformado. E transformação tem a ver com decisão. Com quem mais Deus falou aqui, você quer sinalizar para Ele que você ouviu? Basta você erguer uma de suas mãos dizendo: Deus, eu entendi, eu quero uma nova vida. Deus te abençoe, meu amigo. Pode baixar sua mão. Deus abençoe você de branco. Pode baixar sua mão. Quem mais está dizendo isso? Eu quero uma nova vida com Jesus. Nós estamos ainda em oração pela sua vida. A igreja está orando, a igreja está intercedendo. Quem mais está dizendo isso aqui? Aonde você estiver, Deus abençoe você, querida. Estou vendo você aqui, pode baixar sua mão. Quem mais está dizendo: eu quero uma nova vida? Eu estou vendo você, pode baixar sua mão, querida. Quem mais está dizendo isso? Eu quero uma nova vida com Ele. É a minha escolha. Você aí atrás, na última cadeira, eu estou vendo você, pode baixar sua mão. Quem mais está dizendo: eu quero uma nova vida? Enquanto a igreja ora por você, esse momento pode mudar a sua história. É Deus querendo mudar a tua história. Tem mais alguém dizendo isso? Eu quero, é a minha escolha. Glória a Deus, Deus abençoe. Nós vamos cantar uma parte dessa música, e eu vou convidar todos vocês, aonde você estiver, você que levantou uma de suas mãos, vai sair do seu lugar e virar até aqui à frente, e esses irmãos aqui vão orar pela vida de vocês. A igreja vai ficar de pé para facilitar o deslocamento, e você pode vir. Se você levantou a sua mão, vem aqui em nome de Jesus.